Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Saudações fraternais a todos que nos acompanham todas as quartas-feiras aqui pela Rádio e TV Fraternal. O nosso Evangelho no Lar, que é transmitido todas as quartas a partir das 20 horas. É um prazer enorme ter você acompanhando conosco, você fazendo daí, nós fazendo aqui, e a gente se juntando em pensamentos e se juntando em aprendizado também. Hoje é um dia muito especial para a Rádio e TV Fraternal e eu me sinto muito feliz e orgulhoso por participar deste grande evento, que é o nosso aniversário de 4 anos de atividades ininterruptas. Nós trabalhando sempre pela divulgação do Evangelho através de palestras, através de programas. E esse programa que hoje estamos aqui fazendo o nosso aniversário é o programa que deu início, que startou a Rádio e TV Fraternal, foi o nosso Evangelho no Lar. Tivemos sempre muito carinho em fazer esse evangelho, porque sabemos da grande importância que tem o evangelho no lar, nos nossos lares. E é com esse objetivo que nós executamos esse evangelho aqui na Rádio Fraternal, contando com a sua participação, para que possamos iluminar o nosso ambiente de trabalho, iluminar o nosso ambiente doméstico, para que possamos lentamente, mesmo que lentamente, ir nos aprimorando, nos melhorando os nossos pensamentos, os nossos hábitos, nossas palavras, e sabemos quanto isso é muito difícil. Mas não é impossível, porque nós podemos nos dedicar a fazer isso. Nós nos dedicamos muitas vezes a tantas coisas no nosso dia a dia, e por que não nos dedicarmos um pouquinho também ao nosso melhor, à moral, ao nosso aprendizado espiritual, não é verdade? Hoje Jefferson, estarei aqui conduzindo com muita alegria o Evangelho da noite de hoje, acompanhado de Ricardo, acompanhado também da Mara, meus parceiros, companheiros de batalha, companheiro de caminho. Estamos sempre aqui com o desejo de melhorar sempre. Hoje o nosso tema, já vou dizendo aqui que é para você já ir se preparando, está no capítulo 8, que é o Bem-aventurados os puros de coração. E os itens vão ser o 9 e o 10, que será a verdadeira pureza e mãos não lavadas. Vá acompanhando aí, abra seu evangelho. Para você que está no YouTube, logo abaixo do vídeo aí, tem também na descrição o texto para que você possa acompanhar conosco. É muito importante também dizer que a Rádio e TV Fraternal está em todas as mídias sociais. Nós estamos no YouTube, estamos no WhatsApp, e nós fazemos questão de ter nosso trabalho aqui sempre realizado nas quartas-feiras, para que possa chegar até você. Então eu peço para você, divulgue esse conteúdo para os seus sololistas de transmissão. A maior caridade para com o Espiritismo, não tenha dúvida, como dizia Manuel, é a sua divulgação. Então vamos colaborar, vamos divulgar, passe para a sua lista de transmissão, nossos links, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível nesse nosso trabalho de levar o Evangelho no lar a mais lares possíveis, tá bom? Então, dito isso, eu vou pedir então para que a Mara hoje faça a leitura. Você pode fazer para a gente, Mara? Sim. Não, a leitura não, primeiro nós vamos fazer a prece inicial. A Mara também pode fazer a prece inicial, sim, né, Mara? Sim. Então vamos lá. Vamos, neste momento, nos sentar, deitar, nos manter confortavelmente, fechar os nossos olhos e imaginar Jesus entrando pelo nosso lar. Imaginar, pedir a Jesus para que ilumine o nosso lar, que vá a cada canto dos nossos lares, deixando a sua luz, a sua energia, a sua paz e a sua tranquilidade. E vamos pedir aos trabalhadores de Jesus, os seus benfeitores, os trabalhadores da seara do Cristo, para que nos protejam, em nome de Jesus, para que nos guiem, nos amparem, nos fortaleçam. Todos os dias, todas as noites, que possamos sentir a presença do nosso anjo da guarda,
desses queridos benfeitores que nos levam até Jesus, que fazem a vontade do Cristo. E que Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, nos proteja, nos guie, nos cubra com o seu manto. A Mãe de Jesus, a nossa querida Mãe. Que Deus nosso Pai nos abençoe sempre e que possamos sempre caminhar o caminho de Jesus. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agora sim, nós vamos à leitura, então. Sim. Então, para repetir, nós vamos fazer, então, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, itens 9 e 10. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Item 9. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E, havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo por que não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Lucas capítulo 11, versículos de 37 a 40. Item 10. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens e das quais os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhes ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram à lei de Deus, que Jesus se refere quando diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, quando não impede os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza, é necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Muito bom. Bem, eu percebo aqui que no item 9, eles relatam uma experiência vivida por Jesus e seus discípulos, né? E uma experiência muito interessante, porque mestre, como ele era, sempre aproveitava situações de conflitos ali para se mostrar, para dar o seu ensinamento, né? Interessante aqui que ele sempre falava por parábolas, a maioria das vezes. Mas neste caso, eu senti que ele foi muito objetivo, que ele foi direto ao ponto, explicando para os seus apóstolos, assim, para aqueles que o estavam contestando, de uma forma muito explícita e direta.
E essa palavra nécios aqui, eu confesso a vocês que eu desconhecia, né, essa palavra nécios. Então eu fui procurar o que é nécios. É aquele que desconhece o assunto, aquele que fala sem conhecimento, ou seja, aquele que é ignorante, né? Então, por ignorância, muitas vezes nós, e não vamos nos eximir disso também, porque isso acho que acontece conosco até nos dias de hoje, né? Damos mais valor às formas exteriores do que, às vezes, a necessidade da melhora, da reforma. E ele diz aqui com muita clareza que nós temos uma facilidade tremenda para observar os ritos que os homens criam, né? Porque nós somos super poderosos para criar ritos, né? O homem gosta de criar ritos. E a gente acha que seguindo esses ritos, esses rituais, nós estamos agradando a alguém. Enfim, os homens criam suas crenças e a gente vai seguindo. E tem um momento que ele fala aqui que cego é aquele que não percebe isso. E o cego que carrega outro cego, certamente vai se desbarrancar, né? Isso daí nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos cegos. Muitas das vezes estamos cegos. Nós não conseguimos perceber a verdadeira pureza das coisas mesmo. Então, como tudo isso daqui é para a gente realmente pensar e refletir, o que eu penso? Que muitas vezes eu mesmo, acredito que vocês também, porque somos falhos, às vezes achamos que estamos fazendo uma coisa que é uma coisa muito mecânica e que aquilo está fazendo alguma coisa de muito valor, agradando a Deus porque nós estamos fazendo alguma coisa. Tolice nossa, né? Porque a gente sabe que se não for do nosso coração, se for das profundezas da nossa alma, sentindo que aquilo realmente está modificando o nosso pensamento, modificando a nossa opinião, modificando o nosso olhar perante o nosso irmão, isso não tem valor nenhum. Sabendo de quanto é difícil a gente se melhorar, eu acho que vale uma tentativa diária de melhora, de reforma íntima. Pensando neste texto, acordando de manhã e não fazendo gestos mecânicos. Né? Muitas vezes a gente vai deitar, eu, muitas vezes, enquanto coroinha que fui, achava que eu fazia o sinal da cruz, estava protegido de tudo, sabe? Estava super protegido. Então, aquela coisa mecânica, né? De fazer um gesto, de se ajoelhar diante de alguma coisa e de fazer um pedido, muitas vezes, mecanicamente, achando que aquilo é o certo, sem ter eu sentido algo dentro de mim para que aquilo acontecesse, não vai levar a nada, né? Então, eu acho que nós temos muito a aprender com esse texto aqui. O que vocês acham? Você colocou que talvez hoje nós continuamos cometendo os mesmos erros, e eu tenho certeza que sim, porque nós ainda estamos na situação de olhar com os olhos materiais, né? A gente continua julgando os nossos irmãos por aquilo que nós enxergamos, ou seja, pelas aparências, pelo bem vestir, pelo mal vestir, pelos gestos, por saber falar, por não saber falar, por ter cultura ou por não ter cultura. Então, nós continuamos ainda muito embasado nas coisas do nosso mundo. Nós ainda não temos a sensibilidade de olhar para um irmão e tentar entender o que está por trás daquela carcaça, daquela pessoa. A pessoa às vezes está mal vestida, a pessoa às vezes está triste, às vezes ela está irritadiça, e nós de imediato a gente já emite um julgamento e achando que tudo que nós estamos vendo é a realidade. Então, aí que entra a questão de nós não pararmos para, antes de pensar em algo, antes de julgar, antes de refletir a situação, talvez nos consternarmos. Nós ainda somos muito insensíveis àquilo que a humanidade nos mostra, né? Aquilo que aquele quadro que se nos apresenta o dia a dia, e nós nos deparamos a todo instante com pessoas
necessitadas, com pessoas carentes, e muitas vezes pessoas que não aparentam ou que aparentam uma situação perfeita e que não está, né? Que são pessoas que são carentes, são dependentes, que estão precisando de ajuda. E nós simplesmente passamos desapercebidos. Quando não, nós fugimos até, nós mudamos de lado. Inclusive, como diz o texto, nos preocupamos com a forma e nos esquecemos Exatamente. do propósito, né? Exato. Em lavar as mãos, em lavar os pratos e não lavar por dentro, né? E não se lavar, não se limpar por dentro. Limpar o coração, né? Porque nós sabemos que o coração fala do que... A boca fala do que o coração está cheio, né? Exatamente. Então, a gente precisa realmente se policiar nesse sentido, porque a gente está todo dia envolvido com situações, que nós estamos sempre envolvidos com situações realmente, como você falou, e não observamos o próximo, nós não observamos ele. Nós passamos despercebido, a gente não vê o fundo, nós só vemos a forma. E isso realmente nós temos que mudar. E nós não mudamos quase nada ainda, né? Imagina naquele tempo. O que você acha como era naquele tempo, Mara? Eu penso que naquele tempo é igual a hoje, porque foram se passando os anos e, primeiro, o que Deus passou para Moisés e o que Jesus passou para nós foi... O ser humano pegou só a forma mesmo, os ritos, aí inventaram uma série de dogmas, de rituais, de formas de ser. Esqueceram a verdadeira proposta que era o que Jesus deixou para a gente, né? Que era como ser uma pessoa de bem, como evoluir, com todos aqueles seus mandamentos que não fugiram dos mandamentos de Moisés, que Moisés deixou, Deus deixou para Moisés, mas foi aprimorado. E é muito mais fácil a gente viver com ritos, com formas de ser, até de rezar, de orar, né? Quantas vezes nós fizemos o Pai Nosso, Ave Maria, e não pensamos o que estávamos falando. E aí, piora tudo isso. Eu achei muito interessante aqui quando foi falado no final, aquela em que pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início. Quer dizer, a religião. Quanto que nós vemos ainda nos dias de hoje as desavenças de religiões. Um faz parte de uma religião, o outro faz parte de outra religião, e há aquela briga, nós vemos guerras acontecendo por causa de religião, em nome de Deus. E nada do que Deus nos deixou, Jesus nos deixou, falou isso. Tudo foi deturpado. Então, tudo isso foi deturpado pensando na forma. Só na forma, no que eu estou certo, no que a minha religião está certa, a forma com que eu estou agindo está certo, quer dizer, lavar as mãos antes era mais importante do que entrar naquele lar, naquela casa em que Jesus foi convidado a cear. Era mais importante lavar as mãos do que levar a energia boa, a vibração boa para aquele lar. Né? Nós estamos falando de Jesus, mas qualquer ser humano. Uhum. Qual é a importância melhor? A importância melhor é você... A mais importante não é você levar o seu amor, a sua vibração, ainda mais naqueles lares que a gente... Tem lares hoje em dia que a gente fala assim, eu não gosto de ir naquele lugar, né? A energia lá não é boa. Pelo contrário, o Espiritismo nos ensina que se nós achamos que não é boa, a gente tem que lutar contra isso e levar a nossa vibração boa. Não pensar em nos portar, no caso era lavar as mãos, nos portar, como agir com determinado talher, enfim. São tantos exemplos que a gente tem que são importantes. É lógico que a boa ética, a boa conduta são importantes, mas não deixar isso num peso maior do que a Sim, e é nessa frase aqui, que diz aqui, que inclusive essa frase é de Isaías, que diz assim, é em vão que esse povo me honra
com os lábios. Com os lábios, da boca para fora. É da boca para fora, né? E nós fazemos Nós isso. fazemos isso também, né? Ainda fazemos isso, infelizmente. Não é o outro que faz, nós fazemos. Nós fazemos a prática da caridade, É. como você colocou, né, no início. Nós fazemos a prática da caridade não com um sentimento de amor, Como se fosse um dever. mas como se fosse uma obrigação. Uma obrigação. Né? Então, tipo, sabe, eu faço a prática da caridade, sim, eu procuro ajudar, mas o que que você carrega naquele bem que você dá, aquele alimento que você dá para aquela pessoa necessitária, o que vai junto com aquilo? Muitas vezes vai o orgulho. Sim. O orgulho Exatamente. exacerbado, muitas vezes vai Então. se achando o máximo. Então, mas aí que tá, é justamente essa questão de você fazer, entra assim naquelas coisas automáticas. Muitas pessoas fazem a caridade de uma forma automática. Como se aparece. Você pode me dar uma moedinha? Tó. É. Acabou, pronto. Para se livrar logo. Entendeu? Então, ele não tem aquele sentimento de você, que nem a Maria colocou, você não dá nada além do material. O que ele nos coloca é justamente nós temos que dar aquilo que está dentro de nós, o nosso sentimento. Nós temos que passar essa energia, nós temos que passar essa vontade que aquela pessoa mude a situação dela. E também aproveitar esses momentos para mudança pessoal, Sim, né? com A gente certeza. mudar os nossos hábitos, Porque, os nossos pensamentos. porque quando você faz as coisas, você sai do automático e você passa. Quando você faz uma doação, você faz uma caridade, você pensa naquilo que você está fazendo e você deseja que aquela pessoa que está recebendo ela melhore de vida para que ela não passe mais pela situação de ter que ficar pedindo para próximos, você está fazendo a sua parte. Não é simplesmente fazer a caridade e achar que eu fiz a minha parte. Né? Nós temos que fazer a prática da caridade, mas nessa prática da caridade nós temos que ter a vibração, nós temos que ter o desejo de que aquela pessoa melhore, nós temos que dar sentimento de amor. É a lei do amor. Jesus, no Evangelho inteiro, ele nos passa que tudo está resumido na lei do amor. E você fazer qualquer ato que você faça, qualquer gesto que você faça, que você emane amor junto com isso, ele tem um peso maior. Mas a única forma, eu acredito que da gente chegar nesse ponto é nós mudarmos, né? Sim. Nós mudarmos primeiro, né? Aí seria a prática, o que ele está falando é a prática. Nós temos que mudar. Nós estarmos preparados para isso, nós estarmos modificados internamente. Quando nós formos num templo, quando nós formos querer fazer uma oração decorada, que a gente pense em cada item que está sendo falado. Quando nós formos praticar a caridade, que nós pensemos, porque entrar na casa de uma pessoa, você não precisa dar a parte material, você pode dar muita coisa do seu sentimento depois que se melhorar, porque você não consegue dar o que você não tem. Com certeza. Né? Não tem dúvida. É isso mesmo. Muito bom. Eu acho que nós já falamos bastante do texto. Gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Tudo certo. Então, que ótimo. Então, vamos dar sequência. Vou pedir então para o Ricardo fazer agora as nossas vibrações e a prece final. Então nós vamos aproveitar este momento e vamos buscar o nosso interior. Vamos adentrar dentro de cada um de nós. Vamos sentir as vibrações do nosso coração, pois com certeza ele está modificado. Após belíssimas palavras e os ensinamentos do nosso Mestre, algo de novo há de ser mudado dentro de nós. E sentindo essa paz que se faz, e este amor emanado por nossos queridos amigos e irmãos que se encontram ao nosso redor.
E por esta luz bendita de Jesus nosso Mestre, nós vamos vibrar amor. Vamos iniciar este exercício tão necessário, indispensável para os dias de hoje. O mundo se faz carente de paz, de união, de compreensão, de amor. Façamos a nossa parte e vamos formar esta corrente, vibrando o que há de melhor dentro de cada um. E essas vibrações vão se espalhando por todas as dependências da nossa casa, de nosso lar, envolvendo toda a vizinhança. Envolvendo todo o arredor. E essas vibrações, com certeza, serão levadas pelo plano maior para se juntar a tantas outras que se fazem neste momento, para que possamos transformar o nosso planeta, para que possamos contribuir com a nossa pequena parte e num sentimento de agradecimento, vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos ampare e nos proteja, que nos guie no seu caminho, que nos ajude a nos transformarmos em homens de bem. Que a tua luz seja conosco, agora e sempre, Jesus. Leve nossos melhores agradecimentos e nosso imenso amor até Deus, nosso Pai, fonte eterna de vida e de amor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Então, estamos chegando ao fim de mais um Evangelho no Lar, o Evangelho especial. O Evangelho que representa muito para nós aqui da Rádio TV Fraternal, onde nós comemoramos hoje nosso 4º ano de atividade ininterruptas. São 4 anos de Evangelho todas as quartas-feiras, às 20 horas, contando sempre com a sua presença aqui, para que a gente possa juntos fazer essa divulgação do Evangelho no Lar através dos nossos contatos, das nossas redes sociais. Então eu peço mais uma vez para você que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal no YouTube, mande alguma mensagem para o nosso WhatsApp, acesse a nossa página, participe conosco, nos dando sugestões, ficaremos imensamente felizes. E dia 12 agora, próximo domingo, estaremos realizando um almoço presencial em comemoração a esses 4 anos de atividade e também para auxiliar a Rádio TV Fraternal na continuidade das suas ações sociais e de suas atividades na divulgação do Evangelho de Jesus. Se você é da região aqui de São Caetano do ABC e gostaria de participar conosco de um almoço delicioso, onde estaremos juntos em família, você entre em contato pelo nosso WhatsApp, talvez ainda tenha algum convite disponível, são convites limitados, né? Não é um evento muito grande, é um evento fechado assim para um grupo pequeno, mas ficaríamos honrados com a sua presença também, para que possamos nos conhecer pessoalmente, para que possamos nos abraçar, trocar as nossas energias nesse domingo, que será um domingo dia 12 de próximo agora, tá bom? Sem mais, agradeço a todos vocês por mais essa participação no nosso Evangelho no Lar. Contamos com a sua participação na próxima quarta-feira também, às 20 horas. E nos vemos. E esta semana, vamos aproveitar ela para que a gente possa praticar um pouquinho do que ouvimos hoje
Vamos tentar lembrar um pouquinho desse texto, desse capítulo, para que a gente possa tentar se melhorar por dentro, tentar mexer um pouquinho no nosso coração, para se tornarmos pessoas melhores um pouquinho, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Uma excelente semana para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.